Noite, muito boa noite, poderosa. Hoje a gente vai falar sobre a organização financeira da mulher poderosa. Quero que vocês compartilhem essa live. Deixa eu colocar aqui o tema da live: organização financeira da mulher poderosa. Vou colocar aqui para quem for entrando já saber o tema da nossa live, certo? Deixa eu ver se eu boto essa luzinha aqui ou assim mesmo, ou assim, acho que tá bom assim. Compartilhem essa live com outras mulheres, vamos transbordar na vida dessas pessoas. E hoje eu chamei a doutora Rosineide pra gente falar um pouquinho sobre financeiro. Ela vai nos ajudar bastante com esse tema. Eu acho que ela já entrou aqui. Rosineide, faz um convite, aperta aí no maisinho e pede pra entrar na live, que aí eu te aceito. Deixa eu ver se eu consigo. Ou você convida pra você entrar? Acho que ela pediu já. Olá! Tudo Olá, bem? boa noite, tudo sim? É um prazer estar aqui. Dá pra você falar só um pouquinho mais alto? Tá baixo? Pronto, deu certo. Melhorou? E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo sim. Fiquei muito feliz em te conhecer, saber que você é uma mulher que também transborda na vida de outras mulheres, né? Que ajuda outras mulheres. E a doutora Rosineide é contadora e tem muitas clientes também do sexo feminino. Ela com certeza vai nos ajudar bastante hoje, né? Com o nosso tema organização financeira. Como eu sei que tem o público dela aqui, eu vou me apresentar e depois eu vou passar a palavra para você apresentar, para que vocês conheçam essa contadora que é de Sobral, mas também ela tem clientes em todo o Brasil e em todos os estados. Meu nome é Davidiane Nogueira, eu sou filha amada do pai, tenho a minha identidade totalmente ativada. Sou gestora de um escritório de advocacia que tem mais de 15 anos de história. Lá nós trabalhamos com as áreas criminais e cíveis. Eu sou responsável pelo setor civil, com foco na parte de partilha de bens e sucessões. Também sou mentora de mulheres e tenho um método chamado método MAP, que é o método para fazer com que você se torne uma mulher altamente poderosa. E mulher poderosa entende de finanças, né? Então, se apresente aí para a gente entender um pouquinho sobre quem é você, para a gente começar esse tema que é muito gostoso. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Conheci a doutora Davidiane aí na correria, né? Doutora da vida. Foi um prazer enorme conhecer ela e ver esse trabalho maravilhoso que ela vem desempenhando aí para poder empoderar mais mulheres e mostrar, né, que nós mulheres temos forças e nós podemos chegar onde a gente quiser, certo? Eu sou contadora, como a doutora falou. A gente tem um escritório, Objetiva Contabilidade, lá em Sobral. A gente tem esse escritório, ele tem outras filiais em Fortaleza e também em Tianguá, certo? Então, hoje estou como sócia lá do escritório. E eu sou consultora financeira para pessoas físicas e também sou consultora financeira de empresas. Então, a gente faz esse trabalho aí de estar ajudando, né, as pessoas também a estarem cuidando melhor das finanças, organizando, tendo métricas. Então, a gente faz todo esse trabalho. Show. Vamos aqui falar um pouquinho. A gente não tem muito na faculdade, né? Nem no nosso dia a dia mesmo, uma educação financeira, né? Então, como é que a gente pode ajudar os filhos, a nossa casa já? Porque muitas vezes a gente quer ganhar o mundo. E aí a nossa casa, né? Os nossos filhos, o nosso companheiro, a gente não compartilha ali os nossos gastos, nossas despesas. E aí muitas vezes a gente quer pensar sempre para fora. Mas como é que a gente pode ajudar pensando aqui como a base aqui, que é a família? Os nossos filhos, o nosso marido, vamos pensar na educação financeira antes da gente ir para fora, dentro da nossa casa. Como é que a gente pode fazer isso? Certo. Você falou tudo, né? Antes de tudo, antes da gente querer organizar as negócios,
antes da gente querer organizar as nossas empresas, nós precisamos ser pessoas organizadas financeiramente. E isso precisa partir de dentro da família. Quem cresceu em lares organizados financeiramente, com certeza são pessoas mais organizadas financeiramente. Então, daí a importância de nós, né, como mulheres, tentarmos dar essa educação financeira para os nossos filhos. Às vezes a gente fica esperando só de uma escola, de uma faculdade, para eles terem organização, e a gente acaba terceirizando, né, essa tarefa, mas nós, como pais, né, como mães, precisamos estar ali, né, no dia a dia, auxiliando essas crianças desde cedo. Então, assim, não é, virou adolescente, eu vou começar a ensinar meu filho sobre finanças, não, é desde cedo. Então, eu conheço hoje muitas crianças que, assim, só na conversa a gente vê, meu Deus, é uma criança e já tem uma mentalidade muito próspera, de pessoas que realmente já sabem a importância do dinheiro, já sabem que aquilo ali precisa, né, haver um planejamento para realizar alguma determinada compra. Então, assim, isso sem dúvidas tem que partir do berço da família. Então, nós, como mulheres que queremos o bem, né, dos nossos filhos, precisamos, desde cedo, estarmos educando financeiramente dentro da nossa casa. Isso, eu vou dar um exemplo muito prático. Isso começar desde cedo, não é nem quando você tem os seus filhos, mas quando você encontra um parceiro, né, e você decide que aquele parceiro você quer viver a vida toda com ele, vocês precisam fazer um planejamento. Então, precisa se planejar, saber o que vão comprar para poder morarem juntos. Então, começa já daí, essa educação financeira do casal, certo? E se estende aos filhos. Quando os pais, né, começam a ter os filhos, essa educação financeira vai se estendendo até eles. Aqui em casa o meu filho tem 8 anos, né? Tem uma filha de 4 anos, e o de 8 anos a gente já dá para ele livros sobre finanças, né? Tem o livro Como Cuidar do Seu Dinheirinho, que é do Tiago Nigro. Tem vários livros de finanças. Depois, quem quiser, já para a criança, né? Para a criança já ir se inteirando ali, já ir entendendo, já ir fortalecendo isso na sua mente, essa importância, né? E aí eu queria que você falasse alguns conceitos básicos. Hoje a gente não vai se aprofundar, porque o objetivo aqui é fazer um alerta na sua cabeça, você enxergar a importância disso e ter conceitos aí para você já sair utilizando a partir de agora. Porém, ninguém aqui vai falar uma coisa que não existe. Você realmente, para organizar uma empresa, você precisa de um especialista aí, como a doutora Rosineide, você precisa de uma pessoa que entenda de gestão, né? Mas aqui vai fazer com que você tenha assim, esse alerta assim, muito grande e você já aplique alguns conceitos aqui. Então, falar alguns conceitos básicos assim, que toda mulher tem que saber, tipo, poupança, investimento, despesas, coisas básicas que a gente tem que já saber, que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? A diferença de despesa e custo, esses conceitos básicos que é interessante todos nós sabermos. Isso. Eu vou tratar mais, né, nessa live, mas da pessoa física mesmo. Não vou adentrar Isso. na pessoa jurídica, até porque não é o nosso foco aqui principal. Uhum. Mas na pessoa física, a gente precisa saber alguns conceitos muito importantes. O primeiro deles que eu vou citar aqui é a questão do orçamento, Uhum. certo? O que é um orçamento? É para você adquirir qualquer bem, para você fazer uma viagem, para você comprar alguma coisa, você precisa se planejar. E para isso você precisa ter um orçamento, você precisa saber quanto é que você vai ganhar durante aquele mês, quanto é que custa aquilo que você quer comprar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um plano que é comprar um carro. Então, eu já sei o que eu quero comprar. Aí eu quero saber assim, quanto é que custa aquele carro que eu quero, certo? Quanto é que eu estou disposta, dentro do meu orçamento, a fazer com que eu separe todo mês uma quantia necessária para me poder ter aquele carro no futuro. E quanto tempo é que leva até eu constituir esse valor, certo? Para me poder adquirir aquele bem. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas entrando na questão dos financiamentos, mas simplesmente porque não tem um planejamento, não tem um orçamento. E aí acaba muitas vezes pagando um carro 3 vezes mais o valor que era para ser. E se tivesse tido paciência, certo? E economizado, ter tido essa visão de um longo prazo,
pegado aquele valor, colocado em um investimento, colocar ele para render, para ele te dar um retorno e aumentar, né, esse teu dinheiro, fazer com que ele aumente e, consequentemente, leve menos tempo para você conseguir juntar aquele determinado valor. Então, assim, o conceito de orçamento, ele é basicamente esse, é você ter na sua visão, né, o quanto é que você tem, certo? E quais são suas metas. Isso serve para o orçamento familiar. Então, isso serve para as suas despesas de casa. Eu tenho que saber quanto é que eu ganho para me poder saber quais são as despesas que eu tenho ali na minha casa, que todo mês tem, aquelas despesas fixas. O que são as despesas fixas? São aquelas despesas que eu sei que todo mês eu tenho elas. Por exemplo, água, luz, internet. Então, eu sei que todos os meses eu vou ter aquela despesa. E tem aquelas despesas variáveis, que elas vão variando de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, uma farmácia. Uma farmácia é uma despesa variável, porque nem todo mês eu tenho, vai depender se eu vou ficar doente ou não. Então, assim, despesas variáveis que eu preciso ter uma reserva separada, certo? Para quando esse tipo de despesa acontecer, eu ter o dinheiro para cobrir. Então, aí a importância desse orçamento, certo? E também sobre isso que você falou é muito importante, porque às vezes as mulheres elas estão pensando só naquelas despesas fixas, Isso né? esquece variáveis. Aí, quando surge, né, um caso desse, a pessoa fica assim, sem saber de onde é que tira um dinheiro. Ah, surgiu, fui convidada para o aniversário, e aí eu preciso comprar para esse aniversário, eu preciso comprar um presente, eu preciso. O filho ficou O carro. doente, né? O pneu do carro furou, deu problema, precisei trocar, o filho ficou doente. Então, eu preciso ter uma reserva ali separada para cobrir esses gastos mais pequenos que vão acontecendo ali no decorrer do meu mês. Então, eu preciso ter essa reservinha ali, certo? Que é uma despesa variável que vai acontecer ali e você precisa estar preparado. Fala um pouquinho a diferença de poupar e investir, né? Porque muitas vezes as pessoas nem poupam, mas já começando a poupar, já é depois ir pulando para o investimento, já é um grande passo, né? Isso, Fala um com pouquinho a certeza. diferença. Eu estava assistindo ontem a live, né? Achei muito bacana que ela falou que assim, ninguém quer poupar a vida inteira, né? Todo mundo, a intenção de se poupar é ter um futuro melhor, é você conseguir juntar aquele dinheiro para conquistar seus objetivos e ter uma vida mais confortável, certo? Então, assim, eu também concordo com isso. Não é que você vai passar a vida todinha abdicando de algumas coisas que você precisa ter, mas concorda comigo que se eu ganho R$ 4.000 por mês, eu não posso pegar esses R$ 4.000 e gastar ele totalmente como se não houvesse amanhã. Às vezes a gente vive como se não houvesse, certo? Às vezes a gente pega o salário da gente todinho que a gente ganha e aí papoca, certo? Não vê nem a cor. E muitas vezes nem sabe com que, porque são coisas tão supérfluas que a gente vai gastando ali no nosso dia a dia, certo? Que a gente nem se dá conta. Então, assim, você precisa ter na sua mente que você precisa criar um mecanismo para poupar, certo? Por exemplo, se eu ganho, vou dar o exemplo aí dos 4.000 por mês, eu preciso ter uma meta de quanto desses 4.000 é que eu vou guardar. Então, eu sempre dou uma dica. Se você, certo, tá com esse pensamento, eu quero começar a poupar, a investir. Então, quando você recebe seu salário, você já pega e já separa essa parte. Você nem deixa ela lá na conta para você pensar que tem aquilo ali, aquele dinheiro, certo? Você já pega e já separa em uma conta separada para ficar ali que você já sabe que aquele dinheiro você vai fazer o investimento. Peguei, Essa determinei. dica da conta separada é muito boa. Se você também não tiver nem o aplicativo e nem o cartão, né, dificultar o acesso a essa conta, porque aí é como se fosse de terceiro ali, né, que você tá botando lá e você não tem o cartão, você não tem o aplicativo, vai dificultar você Uhum. gastar, né? Então, eu já peguei, já mentalizei que eu preciso guardar parte do meu dinheiro, certo? Que eu tô ganhando ali mensalmente. Então, depois que eu mentalizei isso, que eu abri mão de muitas coisas, porque se eu tinha R$ 4.000 e gastava aqueles R$ 4.000, e hoje eu determinei que
partir de agora, eu iria poupar uma parte desse valor para me poder investir. Eu precisei abdicar muitas vezes de saídas, de gastos desnecessários. Tem vários gastos invisíveis que a gente nem percebe, mas que vai ali, a gente vai consumindo, consumindo e nem se dá conta, certo? Coisas assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de gastos invisíveis que você nem percebe. Às vezes a pessoa contrata Netflix, contrata Amazon, contrata vários streams desse, e sendo que nem assiste todos eles. Então, se você quiser assistir uma série que só tem um, espera, contrata um, assiste aquilo que você estava querendo, cancele e contrata o outro para poder você assistir aquela outra que você estava querendo. Então, isso são estratégias simples que você pode estar adotando aí no seu dia a dia para você conseguir poupar dinheiro e conseguir fazer com que esse dinheiro sobre para que você possa fazer os seus investimentos. Então, assim, entrando já na parte dos investimentos, às vezes as pessoas pensam que quando a pessoa fala em investimento, eu só estou falando em compra de ação, em bolsa de valores e tudo mais. Então, assim, isso é para quem já está assim num outro nível. Mas falando aqui de quem está começando, você pode começar um pouquinho entendendo conceitos, vai ali pesquisando, entendendo um pouquinho sobre. Hoje tem um aplicativo, o próprio aplicativo da Nubank, que eu sei que a maioria das mulheres tem, certo? O aplicativo do cartão de crédito, né? Você consegue guardar ali o dinheiro e separar em caixinhas. Essas caixinhas você nomeia elas, por exemplo, se eu quero poupar e fazer um investimento para que no próximo ano eu faça uma viagem. Então, eu pego, nomeio aquela caixinha como viagem e determino que todo mês eu vou ficar colocando dinheiro nessa caixinha. Legal, né? Detalhe, o dinheiro não fica parado, ele ainda fica rendendo Eu lá. acho que só Então, lá é que tem isso aí, né? Não conheço outro banco que tenha essa ideia muito top, viu? um dos que estão mais na frente em questão dessa organização mesmo financeira é a Nubank, certo? Ela está conseguindo aí trazer inovações para isso. Embora hoje não seja o banco que rende mais, certo? Mas, assim, questão de organização e principalmente para quem quer começar, é muito bacana, porque esse dinheiro fica lá, você consegue trancar ele para poder não ter o perigo de você mexer nele. Então, se eu quero trancar ali por 6 meses, eu consigo trancar ele para que ele fique lá e eu não possa mexer, para quem é mais desorganizado. Então, assim, Muito bom. são coisas simples que você pode estar fazendo no seu dia a dia que no final vai fazer toda a diferença. Não precisa querer começar lá, logo investindo em bolsa de valores, fazendo tudo enquanto. Então, assim, Ó, tem tem uma que. pessoa falando que o Inter também oferece, mas acho que é mais esses bancos mesmo digital, né? Que tem isso. Digitais que estão inovando nessas coisas. É porque o Inter eu não utilizo muito ele, Cristiano, mas ele é um banco muito bom também. Ele tem um rendimento muito bacana. Então, assim, para quem quer realmente começar nessa área de investimentos, eu aconselho começar assim devagarzinho, certo? Até ir se aprimorando mais para ir partir para outros investimentos. É porque às vezes a gente quer começar assim, ah, não, só vou investir se eu souber como é que faz investimento em ações, em tesouro direto, isso, aquilo, outro. Só que aí a pessoa às vezes não nem poupa ainda. Isso. A Poupa, pessoa não começou nem com o básico, né? né? Nem poupar. Né? A pessoa não abriu nem sua conta, né? Ainda está guardando o dinheiro em casa. Então, assim, começa com o primeiro passo, né? É uma E coisa assim idiota, mas é a verdade. O primeiro passo é o quê? Então, você abre uma conta, né? Essa digital são muito boas, né? Que são a facilidade. Aí você começa a juntar essa dica que ela deu, né? Das caixinhas, né? Então já tem o X reais para aquela viagem, já tem o X reais para aquele carro, né? Essas coisas simples que vão fazendo a diferença. Aí, nesse interstício, você vai estudando, se aprofundando e vai fazendo coisas mais. Não é nem difícil, mas. Como é que eu posso falar? Mais diferenciadas, né? Porque o intuito mesmo é a gente fazer investimentos, com certeza. Mas se você não está nem poupando ainda, o primeiro passo é esse, né, doutora? isso, com certeza. O primeiro passo é esse. Então, assim, não precisa querer fazer coisas mirabolantes agora, não. Vai começando pelo básico. Eu só não aconselho voltar para a era da poupança, porque hoje a É, poupança ela não é não. viável. Então, se você
deixa lá o seu dinheiro, você acaba perdendo dinheiro para a inflação. Então, Quando eu falei poupança, eu falei tipo assim, se a pessoa uhum, ganha 4 mil, não gasta todo. sim, Começa sim, a poupar, né? Guardar eu tô falando da inicialmente, poupança né? que a gente conhece nesses bancos, É, né? verdade, não tem mais futuro, né? Não tem mais futuro. Tem uma pessoa que perguntou assim, ó, qual a dica? Vocês podem perguntar, gente, que eu não vou falar o nome para vocês ficarem bem tranquilos e poder comentar aqui. O intuito é ajudar vocês. Qual a dica para quem está montando seu próprio negócio e não tem renda fixa? Ou seja, tudo que aparece vai para investimento para colher mais. Eu acho que ela pode, tipo, se fixar e juntar uma porcentagemzinha, né? Eu vou Sim, juntar 5% disso, né? Qual a dica que você daria? pronto. Todo o negócio, quando ele se inicia, você precisa constituir até para o próprio negócio uma reserva de emergência, certo? Por que que hoje muitas empresas, principalmente quando estão no começo, elas acabam quebrando? Porque as pessoas que estão à frente, elas não têm essa visão de que no começo tudo é mais difícil, certo? Então, assim, se você está começando e tá investindo nesse seu negócio, certo? Assim que você começar a ter algum tipo de retorno dele, você não pega esse valor todo e reaplica investindo novamente. Você, lógico, você precisa reaplicar uma parte, mas você vai guardando para ir uma parte, determinar uma porcentagem, né? Para você ir montando a reserva de emergência do próprio negócio para que um mês que aquele negócio não for bem, você consiga, certo? Cobrir e tenha dinheiro em caixa para poder não fazer com que ele quebre, certo? Então, assim, a maior dificuldade nos negócios é assim que começa, porque o caixa é curto, mas assim, se você conseguir no início montar essa reserva de emergência com aquele dinheiro que você tem gerado, certo? Vai ser muito bacana e o risco de você quebrar aí vai ser bem menor, certo? É muito importante esse conceito de reserva de emergência, né? Até mesmo para a pessoa física, né? Porque pode acontecer alguma coisa, né? Como eu falei, às vezes nós vivemos como se não houvesse amanhã, certo? Então a gente pega aí o dinheiro e acaba gastando tudo e não imagina que Deus defenda, aconteça uma coisa comigo, eu preciso fazer uma cirurgia. Então, esperar só pelo SUS não é bacana. Se aconteceu alguma coisa com você e você tiver o dinheiro para pagar um hospital particular, uma coisa particular, vai ser muito melhor do que você entrar na fila de espera e correr o risco de vida. Então, a reserva, principalmente, você precisa montar para você mesmo, para a sua saúde, porque a gente sabe que nós somos seres humanos, estamos suscetíveis aí a qualquer coisa, certo? E principalmente no mundo que a gente tem hoje, que o desemprego, ele ainda a taxa de desemprego ela ainda é muito alta, você não tem nenhuma garantia que no emprego que você está atualmente, você vai continuar por muito tempo, certo? Aí imagine aí É. você trabalha na empresa que você está e aí fica desempregado, não consegue arranjar logo um emprego. Enquanto você estiver desempregado, com o que, é que você vai se sustentar? Se você tiver planejado a sua reserva de emergência, tiver montado ela, aquilo ali vai ser bem menos doloroso. Você vai ter mais tempo, você não vai aceitar qualquer emprego que surgir apenas porque você está necessitando, certo? Então, assim, reserva de emergência é como se fosse assim, um oxigênio quando a gente está assim, nas últimas mesmo, que vai lhe manter ali vivo. Então, assim, se eu dou se for uma dica aqui que eu quero deixar para vocês se você hoje ainda não montou sua reserva de emergência, faça isso o quanto antes, certo? Não conte com a sorte na sua vida, que nós somos seres humanos e estamos aí nesse mundo suscetíveis a tudo, certo? Você indica guardar, por exemplo, se a pessoa gasta, vamos pegar esses 4 mil que você colocou do começo. Se a pessoa gasta todo mês, né, mais ou menos ali, ela ganha 4 mil, mas se ela ganha 4 mil, não é para ela gastar os 4, né? Vamos supor que ela ganha 4 mil, primeiro de tudo, né? Começou do básico, né? Se ela ganha 4 mil e ela gasta ali, vamos supor que ela gasta 3.500 todo mês, já tem aquelas despesas fixas, né, que inicialmente ela não consegue ali, não consegue ali ainda ajustar ainda. Aí ela tem que ter mais ou menos, já que ela gasta 3.500 todo mês, ela tem que ter mais ou menos quantos meses, né?
3.500 vezes, Pronto. tipo, Hum. quantos meses, Os, né? espe- Para ficar mais fácil para o pessoal uhum. entender. Os especialistas, eles falam que para você ter uma reserva de emergência bem sólida mesmo, o ideal seria que você tivesse 12 vezes o valor das suas despesas fixas, Uhum. certo? Então, assim, para você não correr nenhum risco e você estar ali amparado no momento de uma necessidade, o ideal era que você tivesse 12 vezes essas despesas, como eu já falei. Tem a questão do desemprego, você pode ficar desempregado aí por um longo período. Assim, 12 vezes esse valor era muito bacana. Mas, assim, se você está começando ainda, né? Ainda não tem nenhum controle quanto à questão de poupar para poder montar essa reserva de emergência, se você hoje já conseguir 6 meses, já está maravilhoso, certo? Mas, assim, o ideal seriam 12 meses, certo? Ótimo. É aquela velha frase, né, que dá certo. Começa do começo. Começa com um Isso. mês de reserva de emergência, começa com aí depois 2 meses, 3 meses, vai juntando, né? E o Até que você consiga. plano, né? É reserva de emergência. Eu tenho que ter noção que eu vou utilizar aquilo ali para emergência. E que se eu utilizei para emergência naquele mês, próximos meses eu preciso fazer o quê? Repor o dinheiro que eu peguei dela, certo? Não é utilizar, Uhum. guardei desordenadamente, certo? Mas utilizar quando foi necessário para uma emergência de fato. Por exemplo, aconteceu um problema no carro e eu preciso daquele carro para me trabalhar e não estava no meu orçamento. Então, precisei ali desembolsar R$ 4.000 para consertar o carro. Então, já posso pegar dessa reserva de emergência e fazer o conserto do carro. Mas nos próximos meses eu vou trabalhar para poupar e conseguir colocar novamente aqueles R$ 4.000 no local dele. E detalhe, essa reserva de emergência, ela não pode ficar parada na sua conta corrente, não, certo? Você pode colocar ela para investir em Investimentos, né? aplicações, em aplicações, em alguns investimentos de curto prazo, que você possa estar ali com o dinheiro à disposição a qualquer momento, certo? Uhum. Mas que vão estar rendendo. Um exemplo que eu dou é investir no Tesouro Selic. Fala um pouquinho sobre os investimentos, né? Vamos supor que elas já pegaram as suas dicas e já começaram a poupar, já fizeram a reserva de emergência, e aí agora querem entrar no mundo do investimento. Fala um pouquinho, né, sobre os conceitos para elas Pronto. iniciarem. É para quem está iniciando mesmo, eu aconselho começar investindo pelo básico, como eu falei. Começa ali, dá uma estudada sobre o Tesouro Direto. Tesouro Direto são títulos do governo que Eu você acho, pode estar. deixa eu só te fazer uma pergunta, por favor, porque eu acho que eu te cortei, desculpa. Bem na hora que você ia falar uma aplicação de curto prazo, aí tem uma pessoa perguntando qual seria. Pronto, aplicações de curto prazo seria o Tesouro Selic, Uhum. certo? Que o dinheiro vai estar ali rendendo na taxa da Selic. Você pode resgatar a qualquer momento. Tem também CDBs que rendem mais de 100% do CDI, que você pode estar resgatando também ele a qualquer momento. Então, assim, alguns investimentos que eu posso dar para vocês, assim, para quem está iniciando, são esses CDBs que esses bancos digitais já oferecem. O Inter, Nubank, já estão oferecendo aí esses CDBs. Tem uns, como eu falei, você precisa trancar o dinheiro por algum período que ele tem um rendimento maior, mas se você quiser deixar ele ali sem ser trancado, ele também vai continuar rendendo. Então, assim, vai começando pelo começo, certo? Vai começando de pouquinho a um pouquinho até você conseguir ver a questão dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários é muito bom para quem já está numa etapa, no nível mais alto, porque ele vai te dando uma renda extra todo mês. Então, assim, é muito bacana para quem está se aprimorando mais. Então, já dá para ir subindo de nível aí conforme você vai se sentindo segura, porque assim, eu não posso falar para vocês em que vocês vão investir. Porque quando a gente vai abrir uma conta numa corretora de valores é como se ela fosse um banco, certo? Que ela intermediasse as nossas aplicações, os nossos investimentos, certo? Então, quando você vai abrir uma conta lá, ele vai identificar qual é teu nível. Se é um nível moderado, se é um nível arrojado, ou se é aquela pessoa
que tem mais medo de perder dinheiro. Então, assim, os investimentos da pessoa, conforme o nível da pessoa. Tem gente que não tem muito medo de perder dinheiro. E quanto mais eu me arrisco, mais eu posso ganhar. Mas, assim, vai dependendo de cada pessoa, certo? Então, você precisa entender como é que você é, se você está disposto a correr mais risco, certo? Porque quanto mais o risco, mais retorno tem. E por que que é interessante diversificar, assim, não colocar tudo Pronto. num local Quando só? você, quando você já está em um nívelzinho melhor, eu sempre falo que você nunca pode colocar todos os ovos em uma cesta só, certo? Imagina que você tem vários ovos, coloca numa cesta só, essa cesta cai, quebra todos os ovos. Mas se Verdade. você pega ovos e coloca 2 aqui, coloca 3 aqui, 4 ali, se alguma dessas cestas caírem, só os ovos que estão naquela cesta vai se quebrar. Então, quando você está montando sua carteira de investimento, certo? É importante que você veja quais são os investimentos que vocês vão fazer. Você pode pegar, colocar ali um valor menor em um investimento com maior risco, coloca um valor maior com investimento que tem um menor risco, porque aí você não vai correr o risco de estar perdendo tudo, certo? Você vai ficar ali bem equilibrado. Uhum, entendi. Agora, vamos supor que, infelizmente, a situação da mulher que esteja assistindo aqui seja uma situação de dívida, né? Quais seriam as dicas que você daria numa situação dessa? Porque tem gente que não quer nem ir no banco, né? Tentar negociar, né? Pronto. Se você hoje está numa situação, certo, de endividamento, eu queria, assim, te falar que a primeira coisa que você precisa saber é quanto você está devendo. Que às vezes as pessoas elas não sabem nem quanto é que elas estão devendo. Elas ficam assim, tão assim, desnorteadas por conta daquele acúmulo de dívidas que ela não anota para saber quanto de fato é, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é listar quais os valores que vocês estão devendo, o prazo, né? Quanto que venceu aquela dívida ou se aquela outra não está perto de se vencer. Então, a primeira coisa que você vai colocar é isso. Colocar quanto é que você está devendo, a data do vencimento daquela dívida que se venceu e você vai analisar ali dentro da fornecedores que você está devendo, né? Qual deles são pessoas ou empresas, né, que estão mais abertas a negociações, certo? Aí, depois de você identificar isso, o que, que a gente vai fazer? Poupar. Então, se a gente quer pagar aquelas dívidas, a primeira coisa que a gente deve fazer é ver o que, que a gente pode cortar ali de gasto para poder fazer o dinheiro sobrar mais um pouquinho e juntar. Não é interessante você ir pagando de pouquinho em pouquinho demais, porque aquilo ali acaba que os juros que vão correndo vai sempre cobrindo e você nunca consegue sair de onde você estava. Então, É o verdade. interessante é conseguir juntar ali um valor razoável, considerável, para você ir fazer a negociação, porque quando você Verdade. forma, você tem mais poder de barganha, certo? Você consegue ter uma negociação melhor. Uma coisa é eu parcelar uma dívida em 60 vezes, uma coisa é eu ir lá na pessoa que está devendo e parcelar aquela dívida em 5, 7 vezes, porque eu consegui juntar aquele valor. O desconto que você vai ter vai ser bem melhor, certo? Então, a dica que eu te dou é primeiro identificar os valores que você está devendo, colocar realmente na ponta do lápis e criar uma estratégia. Aí você pode pegar duas estratégias, que é poupar mais ou tentar aumentar a sua renda. Então, se Verdade. você é uma pessoa, é uma mulher que trabalha em uma empresa durante o dia, mas que você tem um certo talento, por exemplo, tem mulheres que gostam de fazer coisas artesanais, né? Então, se você consegue, se você tem esse talento, por que não você fazer isso no período da noite para poder ver se consegue conseguir uma renda extra? E com esse valor que você conseguiu, você já consegue aí tá guardando para poder ir lá barganhar e pedir aquele desconto. É verdade, porque muitas das vezes se a pessoa só tá no momento ganhando aquele valor, né? Só tá ganhando os 4.000.
E aí ela tá devendo, e ela tem a despesa de 3.500 e ela tá devendo, sei lá, R$ 10.000, ou ela vai parcelar, ou vai demorar muito para ela juntar. Então tem que fazer o que você tá falando mesmo, tentar procurar outras rendas, né? Outras rendas, justamente, outras rendas. E todos nós a gente sabe fazer alguma coisa, gente. Nem que seja ontem a gente até falou sobre isso, porque as pessoas elas querem. Bolo, alguma coisa, inventa uma comida para fazer, vai só Ó, eu às vezes à noite eu leve. tô louca para tomar uma sopa. Às vezes a menina, onde é que tem uma sopa gostosa? E a gente não encontra alguém que venda ali uma sopa pronta, entrega uma sopinha num potinho bem gostosinha, entendeu? Quem é que não compraria uma sopinha dessa, né? Levezinha, no ponto de pegou, tchau, né? Então, assim, tem coisas, né? E para quem gosta também de doce, entende? Isso, É, no seu trabalho também, né? em Tapaué, muitas mulheres têm muitas, assim, nós mulheres acaba que no nosso meio, no nosso ciclo, a gente acaba conhecendo os gostos ali das amigas. Então, assim, se você tem uma rede de contato muito bacana, por que não você começar a vender folheados, joias? Às vezes o investimento é bem baixinho e você consegue ter um retorno muito bacana, e aquilo ali você pode levar para o seu trabalho e tá Uhum. ali horário do almoço mostrando as pessoas. Então, assim, existem diversas formas de estar aumentando a renda. Só precisa que a gente enxergue isso e realmente se proponha a fazer aquilo, certo? Eu acho que isso também tem muito a ver com a questão da mentalidade, né? Porque às vezes a gente só quer crescer, mas a gente quer crescer, né? Uma vez até uma pessoa falou para mim: "Ah, eu quero crescer, eu quero isso". Aí eu falei assim: "Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá lendo algum livro? Não. Tu tá fazendo algum curso? Não. Quem é que tu tá seguindo nesse Instagram? Vamos ver aqui. Só Jesus na causa, as pessoas que ela tava seguindo. Como que O que é que tu tá fazendo? Tu tá só comendo, então tu vai crescer para o lado. Tu não vai crescer assim, tu não vai se desenvolver, porque tu não tá mudando a tua mentalidade. O que é que tu tá fazendo para tu crescer, né? Eu quero ter uma oportunidade nessa empresa. Tá fazendo algum curso? Aí, o horário da empresa, eu vou trabalhar lá na empresa da Rosineide. Aí ela fala: Davidiane, você vai ser advogado aqui desse jeito, você vai ser advogado. Não vai ser dono do gestor jurídico, né? Dono é ótimo, né? Não vai ser a responsável pelo setor jurídico. Você vai ser advogado aqui iniciante. Ok. Você entra aqui 8 horas, sai às 6 horas. Aí eu só entro 8 horas, sai às 6 horas. Eu não saio às 6h30. Eu não trago uma ideia. Eu não chego mais cedo. Eu não dou uma dica. Eu não faço algo a mais. Eu vou crescer como nessa empresa? Ela não me vê nunca crescendo. Ela faz um curso, lá, às vezes, até de graça, eu não vou, né? Ela não me vê em algum curso, ela não me vê buscando, ela não me vê eu perguntando, Rosinete, como é que eu posso crescer aqui, o que é que eu faço, me dá uma dica de um curso, de um livro, ela não me vê fazendo nada. Então eu vou crescer nessa empresa como, amor? De como? jeito nenhum, nunca. É verdade, você falou tudo. Eu posso até, eu comecei falando, né? Nem contei um pouco da minha história, Pois né? conte agora. Mas, assim, eu gosto muito de contar essa história, porque às vezes as pessoas veem assim, ó, a Rosineide é tão nova, mas, assim, desde cedo eu já tive muito essa visão empreendedora, certo? Aos 15 anos de idade, eu já me sustentava. Rosineide, como assim? Aos 15 anos de idade, eu já me sustentava. Eu comecei a vender folheados, eu vendia Natura, eu vendia Avon, eu vendia Boticário. Então, assim, eu não pedia minha mãe e meu pai dinheiro para nada. Então, quando eu comecei a ter essa liberdade financeira, eu vi o quanto que aquilo era bom e eu não queria mais ficar sem aquilo, certo? Então, assim, é muito bom você não ser sustentada por ninguém. E eu fico muito triste mesmo, quando eu vejo mulheres que se submetem a essa situação, certo? Então, assim, por mais que o seu marido seja maravilhoso, por mais que você tenha uma família muito boa, mas assim, você ter o seu próprio dinheiro é uma coisa que é inexplicável, porque você não precisa estar pedindo a ninguém, você não precisa dar explicação daquilo que você vai comprar, certo? Então, assim, eu bato muito nessa tecla para mudar a mentalidade das mulheres para isso, que hoje não tem mais isso, entendeu? E quando você tem essa visão, quando você começa a sentir essa sensação de que é ter o seu próprio dinheiro, que é você trabalhar e conquistar suas coisas, você não quer mais outra coisa na vida,
certo? Então, assim, desde 15 anos para cá, ninguém mais me sustentou. Então, eu cheguei na empresa, hoje na empresa que eu sou sócia, eu cheguei como estagiária. Então, ali, por volta dos meus 19 anos, cheguei lá como estagiária da empresa. É só que eu sempre tive uma visão de que eu não poderia ser uma simples estagiária, uma simples funcionária da empresa. Eu precisava tratar aquele negócio como se aquele negócio fosse meu, de fato. Então, eu não podia ver as coisas erradas acontecendo e ficar calada e não falar o que aquilo, em que aquela empresa poderia melhorar, que os funcionários poderiam melhorar, como é que a gente poderia levar a empresa a outros patamares. Então, eu não me sentia bem em ficar calada vendo algumas coisas, né, que estavam acontecendo, que eu poderia ajudar a mudar e levar a empresa a alçar novos voos. Então, eu acredito que se a gente quer ser reconhecido em qualquer lugar e quer mudar de vida e quer realmente subir essas escadinhas, certo? A gente precisa parar de ter mentalidade de funcionário, de que eu preciso apenas fazer aquilo ali que pediram para me fazer, certo? E pronto, e tá tudo bem, vou para casa e pronto. Então, assim, eu preciso dar o meu melhor em tudo aquilo que eu vou fazer, certo? Sempre o meu melhor, porque ali ao redor tem várias pessoas te observando e que com certeza, se não for naquele local que você está, a oportunidade que vai surgir, com certeza as pessoas que estão ali ao seu redor vai te proporcionar oportunidades maravilhosas. Então, assim, sem dúvida, se você quer crescer em qualquer local da sua vida, em qualquer coisa, você precisa dar o seu melhor, independente se você é estagiário, se você é funcionário, se você está em algum outro tipo de cargo. Então, assim, é uma coisa essencial na vida da gente. É. Assim, em relação a essa parte das mulheres ter que trabalhar ou não, eu acho que vai depender assim de cada casal, né? Só que, mesmo que você não trabalhe, você pode estudar sobre investimento, você pode ajudar seu marido a investir, você pode fazer alguma coisa em casa para você ganhar ali um dinheirinho, né? Porque eu, como cristão, acredito muito na submissão, né? Eu sei que é um tema assim, bem polêmico, mas vamos adentrando aos poucos nesse tema. Uhum. Mas eu acho que cada mulher tem que ver aí com o seu marido como é que funciona aí o seu lar e os seus princípios e resolver a sua vida. Mas eu acho, eu concordo com a doutora quando ela fala assim, que a gente também precisa ter esse alerta, não só porque um dia pode se separar, mas porque pode acontecer. É até um tema que a gente, depois eu vou fazer uma live, eu combinei com a doutora que eu vou fazer uma live sobre isso, porque dá pra gente falar muita coisa, né? Que pode acontecer, Deus o livre, uma morte, né? E aí a pensão ali por morte ser muito pouca em relação ao que o seu marido ganhava, a gente sabe que é feito um cálculo lá no INSS, enfim. Então, se você começa a ver quais são as suas habilidades, o que é que você pode fazer, né? Porque Deus o livre pode acontecer realmente alguma coisa, né? Deus o livre também eu não acredito em, eu sou da pessoa que eu acredito no casamento até a última gota, assim. Mas pode acontecer Deus o livre também, né, de um divórcio. E aí é interessante que você saiba as suas habilidades, porque todas nós temos a habilidade, gente. Até limpar uma casa é uma habilidade. Fazer uma comida é uma habilidade, falar é uma habilidade, costurar é uma habilidade. E isso você pode, independente de seu marido trabalhar, ou se você queira ficar em casa, porque tem mulher que quer ficar em casa e é o direito dela ficar em casa. Mas você pode utilizar essas suas habilidades e até monetizar também e ganhar um dinheirinho, né? Com certeza. E, por exemplo, se o seu marido é uma pessoa que tem o próprio negócio, né? Por que não também ajudar ele nesse negócio e estar lá dentro com ele Isso. fazendo o negócio Na crescer? gestão, né, do negócio. E dá para ajudar até dentro de casa mesmo, a gestão ali financeira, né? Fazer muitas coisas mesmo, né? E é muito bom a gente sentir que a gente está contribuindo para fazer algo crescer, certo? É uma sensação muito boa. É porque também tem muitas mulheres, né, que também tem a questão dos filhos, né? E aí você também está investindo. Pode ter certeza que se você está em casa, você está pensando, ah, meu Deus, essa live não é para mim. Mas se você está em casa e você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando da herança do Senhor e você também está investindo. E você pode ajudá-los com esse tema também.
né? Você pode, esse termo pode ser aplicado até para quem fica em casa, porque você não vai fazer as compras da casa, você não tem que fazer um orçamento, né? Você não precisa de um dinheiro para comprar suas coisas, você não vai ajudar seu filho também a dar uma mesada, ajudar seu filho na questão também da educação financeira, né? Então, esse tema serve para qualquer mulher. A mulher que fica em casa, a mulher que trabalha, a mulher que aparece na Forbes, a mulher que é dona de casa, todas nós precisamos entender sobre orçamento, investimento, todas nós precisamos desse tema, né? Sim, com certeza. E o casamento, ele é, o próprio nome já está falando, é uma união ali, né? Que você não tem mais essa questão de separar, né? Você realmente é um ali colaborando com o outro para fazer os dois crescer. E só funciona se for dessa forma, certo? Verdade, porque também não pode também você ficar em casa só gastando, só gastando. Aí você também não está sendo uma mulher Tem que ter virtuosa, né? Que a você for lá em Provérbios, você vai ver o tanto que aquela mulher faz. Ela trabalha, ela se cuida, ela é forte, né? Tem muitas coisas que ela faz. Eu queria saber se você tem assim algum livro, alguma dica de algum curso, seja de mentalidade também, porque a gente precisa muito mudar, né, a mentalidade. Alguma dica final? Tem um livro muito bacana que eu li ele já faz um. Li ele ano passado, certo? Que ele vai tratar de alguns conceitos de finanças e ele vai, tipo, ele meio que dá exemplo de situações do dia a dia, certo? Que você pode estar ali refletindo sobre a questão das finanças, é a psicologia financeira. Quando a gente começa a entender o financeiro, a gente entende que ele é muito mais, ele está muito mais ligado ao nosso psicológico do que de fato aos valores que a gente ganha e tudo mais, porque assim, se eu consigo controlar aqui minha cabeça, eu consigo qualquer coisa, certo? Se eu consigo entender que para mim poder comprar a minha casa própria, eu preciso abrir mão agora de parte do meu salário para me começar a guardar ele e a fazer investimentos, certo? Eu não vou estar gastando desordenadamente com outras coisas apenas por compulsão, certo? Porque o meu cérebro já vai ter entendido que eu estou fazendo aquele sacrifício, mas é para um bem maior lá na frente. Então, assim, quando a gente fala do financeiro, a gente começa a entender que isso está muito mais ligado com o nosso psicológico, de fato, do que com qualquer outra coisa. Então, antes da gente começar a fazer qualquer tipo de poupança, a começar a mudar os nossos hábitos, a gente primeiro precisa mudar isso aqui, ó, a nossa cabeça, certo? Às vezes a gente fica muito naquela questão do merecimento, né? Então, eu mereço, eu posso sair para comer fora todos os dias, porque eu mereço, eu posso comprar roupa nova toda semana, porque eu mereço, porque eu trabalho para isso. Então, assim, se a nossa cabeça não tiver trabalhada, a gente não consegue atingir os nossos objetivos que a gente colocou para ser atingido, certo? Então, a gente precisa ter bem claro o local onde a gente quer chegar, a gente precisa ter essa visão lá do futuro, que é para a gente conseguir, de fato, fazer as nossas abdicações agora no presente. Verdade. E as pessoas acham, às vezes, que tem sonhos impossíveis, mas não tem. Se você realmente fizer um orçamento, se você poupar, se você também, né, entre aspas, se sacrificar um pouco, com certeza dá para você fazer tudo. Dá para você viajar, dá para você comprar um carro. Com certeza Sim, dá para você fazer tudo. com certeza. E a gente atrai muito aquilo que a gente fala, certo? Então, se a gente ficar só se maldizendo que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não sei, eu nunca vou ser rica, eu não sei, não posso fazer nada. Então, se você ficar sempre nessa vida de estar dizendo que as coisas estão ruins, as coisas nunca vão melhorar, certo? Então, assim, comece a falar coisas boas na sua vida. Comece a dizer, olha, no próximo ano eu vou estar melhor de vida, eu vou estar fazendo a viagem que eu queria fazer com a minha família, eu vou estar conseguindo ter juntado tanto de dinheiro. Então, assim, aproveita que nós ainda estamos no início do ano. Se você ainda não fez seu planejamento financeiro, faça.
que ainda dá tempo. Veja quais são os objetivos, as metas que você quer alcançar e fale coisas boas, fale que você vai conseguir alcançar e mais do que falar, comece a agir, certo? Para você conseguir aquilo ali que você determinou. Com certeza. E também se aproxime de pessoas, né, que estejam com o seu mesmo propósito, né? Se você só anda com pessoas que só comem besteira, que só gasta demais, só fala de roupa, né? Se você só tem amigos, só fala de roupa, só fala de gastar. Não tem uma pessoa que fale de um investimento, de o que é que está poupando, qual é o orçamento que ela está fazendo, qual é a próxima viagem, qual é o próximo curso, né? Qual é o sonho. Então você vai. Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso mesmo, pensamentos geram sentimentos e a gente começa a comunicar isso, e geram crenças, e crenças são tudo que a gente tem como verdade. Né? Então, se você começa a achar que dinheiro é difícil, você começa a pensar isso, começa a sentir isso, começa a comunicar isso e começa a viver isso. Né? Com certeza. Então, assim, a gente é a média das 4 pessoas com que a gente anda, certo? Então, começa a observar com quem que você está andando. Se você está querendo e não consegue, vê o que que você está seguindo no Instagram. Para de seguir aqueles locais que só te fazem gastar. Foca nas tuas metas. Se você quer mudar de nível dentro da sua empresa, começa a seguir conteúdos bacanas que vai te levar a mudar esse nível, certo? Então, assim, aproveita, inclusive, o tempo que você está aqui, ó, no celular e vai aproveitando para estar estudando. Começa a seguir conteúdo bacana, não vai seguir só besteira, não, certo? É verdade. Se você não se. Ela deu uma dica aí, gente, que é muito importante. Se você tem aquela loja, tem aquele canto que você não se controla, bloqueia, gente. Você não é obrigado a seguir, não. Entendeu? Você não é obrigado a seguir aquela loja, aquele local, aquela pessoa, entendeu? Se tem uma pessoa que você, toda vida que vê, você se sente mal, você se compara, não segue. Se tem aquela loja que você olha e você toda a vida não se controla, compra, não segue, bloqueia, entendeu? Se tem aquele site de fofoca que você entra lá e você dorme naquele site, bloqueia aquele site, entendeu? Se você ainda não está tendo esse controle ainda, né? Porque o bom é ter o autocontrole, mas se ainda não tem, a gente pode se utilizar dessas artimanhas, Sim. né? A gente controla a nossa vida, né? Não dê aos outros o poder de controlar a sua vida, não. Controle você, tome as rédeas da sua vida. Não terceirize isso para ninguém, não. Leia também esse livro que ela falou, ó, Psicologia Financeira. Eu tenho ele lá em casa, eu não li, mas meu esposo, ele tá, eu acho que ele ou terminou agora esses últimos dias ou tá terminando de ler. Eu vou ler esse livro. Realmente, assim, tudo começa na nossa mente. A primeira coisa é aqui, né? Aí depois, vamos supor que você achou isso aqui muito difícil, você pode contratar a Rosineide e ela ajuda aí você e torna isso aí tudo fácil, entendeu? Então, mas o principal é, ó, a nossa mente. A nossa mente, a gente mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, né? Até é bíblico isso. Por isso devemos plantar coisas boas, isso mesmo. Pois, Rosineide, olha, eu quero saber se você tem mais alguma dica para dar, senão eu quero te agradecer, assim, muito obrigada. Pode ter certeza. Você foi falando e eu fui anotando aqui, ó. Fui anotando aqui um monte de coisa, eu aprendi demais, certo? Inclusive, depois a Rosineide ela tem umas mentorias, umas consultorias, e eu também, né, você é cliente dela, está só ajustando uma coisa lá no escritório, porque tem uma pessoa que a gente vai se deslocar lá de local, e aí a gente com certeza vai implementar a consultoria dela lá, eu indico demais, certo? Tanto pelo que as pessoas já me falaram, como pela conversa que eu tive com ela. E vou ser cliente dela, né? Acho que esse mês aqui eu acho que já consigo resolver isso para iniciar a nossa consultoria lá. E sigam pessoas assim, gente. Pessoas como eu, como ela, pessoas que queiram que você cresça, certo? Quero te agradecer e passar a palavra para você fazer as suas últimas considerações. Eu que agradeço pelo convite, doutora. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, certo? Eu espero que as pessoas que estavam aqui assistindo tenham conseguido absorver um pouquinho daquilo que foi falado aqui. Comece a realmente. Se a gente já tiver atingido uma pessoa aqui, eu já fiquei muito satisfeita, Eu certo? também. E porque o nosso
nosso dever já foi cumprido, certo? Então, assim, eu me coloco aí à disposição, eu faço posts diariamente lá no meu Instagram, se você quiser realmente entender mais sobre finanças, estar ali antenado sobre aquilo que está acontecendo, me sigam lá no meu Instagram. Tenho certeza que vocês vão gostar das postagens, certo? E quiser bater um papo comigo, eu estou à disposição. A gente todo ano faz um evento que é o Empreender Feminino, que é um evento exclusivamente para mulheres empreendedoras. Então, se você deseja participar desse evento, geralmente ele acontece lá no finalzinho do ano. Entre em contato pelo direct, né, no Instagram, que eu vou estar adicionando você no grupo para fazer o convite quando esse evento for acontecer. Então, é um evento maravilhoso que a gente reúne várias mulheres empreendedoras para falar de negócios, para fazer nossos negócios crescerem, certo? Então, assim, nós estamos aqui para nos ajudar mesmo, ajudar umas às outras e realmente dar as mãos e fazer com que todas cresçam. O objetivo é esse, certo? E muito obrigada. Boa noite, espero que vocês tenham gostado. E obrigada aí, doutora, pelo espaço. Você é uma pessoa maravilhosa, cheia de luz, que eu tenho certeza que assim vai decolar e não vai ter mais como voltar atrás. Já estou vendo isso. Amanhã, gente, a gente tem live 5h30. Eu me confundi, achei que hoje era o último dia, porque eu tava correndo para ir para o aeroporto, achei que hoje era o último dia, mas amanhã é o último dia das lives 5h30. E quando for amanhã também, 6 horas, eu vou fazer uma live com a minha estagiária que tá lá nos Estados Unidos. Minto, tá na Alemanha, minha estagiária trabalhando de lá. Eu vou estar como gestora lá em São Paulo e o nosso escritório físico é em Sobral. Então, eu vou explicar como é que a gente faz isso, como é que dá para fazer tudo isso, tendo pessoas trabalhando, né? O gestor distante. Né, a gente vai explicar para você aplicar na sua vida e também na sua empresa, né? Como é que você consegue viajar e trabalhar e como é que a sua estagiária do outro lado do mundo está também trabalhando, está dando tudo certo, entendeu? Tá todo mundo feliz, tá? E outra coisa também, gente, eu tô postando vários vídeos lá no meu canal do YouTube, David Jane Nogueira. Inclusive, eu postei um pouquinho da minha história lá no último vídeo. E você vai entender, assim, o quanto eu também passei, né, como a doutora Rosineide falou, várias coisas da vida dela. Passei várias... Bom, não vou falar para você assistir o vídeo, né? Melhor assistir. E a gente também vai ter um evento muito importante em Sobral. Ou estou decidindo a data, ou vai ser em março ou no começo de abril. Um evento que realmente vai despertar a mulher poderosa que existe dentro de você. Porque se eu conseguir, eu tenho certeza que eu também posso te ajudar nesse processo. Pois, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E muito obrigada, doutora, mais uma vez, tá bom? A gente vai fazer outras lives, com certeza, viu? Vamos sim, tem gente perguntando aqui se a live vai ficar salva, Eu viu? vou salvar sim e vou tentar compartilhar junto com você para ficar no seu também, para o pessoal também assistir lá no seu. Vou fazer isso agora. Aí o pessoal já estão me perguntando aqui para poder encaminhar para as amigas, certo? E aí eu vi aqui de Pacajus para todo o Brasil, né? Pacujá. Pacujá. Desculpa. Pacujá. Quase Pacajus, mas é Pacujá. É um interiorzinho Pacujá. Aqui, bem interior mesmo. Depois a gente também, esse evento eu também, depois eu vou conversar com você. Você também tem que estar lá, viu? Pode ter certeza que a gente vai ajudar muito essas mulheres em todas as áreas. Beijo. Beijo, até amanhã, gente. Amanhã a gente tem live 5h30 e 6 horas. Beijo, tchau. Beijo, tchau.